Olá, sejam bem-vindos ao Descrevendo Filmes. Hoje vou mostrar a vocês um filme de ficção científica de 2004, chamado Violação de Privacidade. Cuidado, spoilers à frente. Alan Ackman é um menino que visita outra cidade com seus pais quando se depara com um colega chamado Louis Hunt, que está constantemente limpando seus óculos com sua camisa e brincando com seu colar. Os dois se unem enquanto jogam juntos, e quando encontram um prédio de fábrica abandonado, eles entram para explorá-lo. Depois que Alan cruza uma prancha de madeira suspensa bem acima do solo, ele incita Louis a fazer o mesmo, ignorando quão assustado ele está. Louis o segue, mas só consegue chegar à metade antes de ele perder a confiança e cair, tentando se segurar na beirada por alguns segundos antes de atingir o solo. Alan encontra o colar de Louis preso em um prego e o pega antes de descer para verificar Louis, que obviamente está morto, deitado em uma poça de seu próprio sangue. Chorando e apavorado, Alan foge depois de raspar o sangue de seus sapatos. Ele sai da cidade com seus pais algumas horas depois, sem contar a ninguém o que aconteceu. Muitos anos depois, um Alan adulto está trabalhando como cortador, um homem que se especializou em editar as memórias de pessoas em vídeos de biografias resumidas chamados lembranças. A filmagem vem de algo chamado implante Zoe. Eles os colocam em você como um bebê e gravam toda a sua vida. Isso causou uma grande controvérsia entre muitos grupos rebeldes, que protestam em nome de sua privacidade e tatuam seus rostos para mostrar onde estão. Os cortadores têm 3 regras: eles não podem vender ou doar a filmagem. Eles não podem ter um implante e não podem misturar filmagens de pessoas diferentes para fazer uma lembrança. Alan é particularmente conhecido por editar personalidades controversas. Hoje, Alan está mostrando a um de seus clientes a demonstração da memória do Sr. Monroe, que faleceu recentemente, e anotando as reações do parente para saber o que funciona e o que não funciona em um caderno que tem o colar de Louis amarrado a ele. Depois que o cliente vai embora, ele passa pela filmagem novamente, encontrando a gravação do Sr. Monroe batendo em sua esposa e apagando-a sem remorso. Mais tarde, à noite, ele se encontra com seus colegas cortadores, Asa, Thelma e seu assistente Michael, que tem um amigo que deseja apresentar Alan para o trabalho, mas ele os lembra de que trabalha sozinho. Depois que Asa conta a história de como uma garota mudou sua vida para melhor depois de saber que ela tinha um implante e as pessoas viriam sua vida, mas acabariam se matando de qualquer maneira, Thelma diz a Alan que tem um emprego para ele. O advogado de tecnologia ocular Charles Bannister morreu, e sua viúva está procurando um cortador. Suas memórias são bastante perturbadoras, então Thelma não poderia aceitar o trabalho, mas este é o beco de Alan certo, então ele aceita. Depois, Alan visita a livraria onde trabalha Delilah, a mulher por quem ele está apaixonado. Ele a convida para sua casa depois que ela fecha a loja e mostra o computador especial que usa para editar as memórias, chamado de guilhotina. Ela nunca esteve em uma lembrança, nem mesmo a do ex-namorado, porque ela quer se lembrar dele do jeito dela. Alan mostra a ela uma edição especial que ele fez usando a filmagem de um homem na frente do espelho ao contrário, e Delilah sente uma conexão com isso porque ela tem um sonho recorrente em que está ficando mais jovem com o passar do tempo. Depois de discutir mais um pouco sobre seu trabalho, Alan leva Delilah para a cama e os dois fazem amor. No dia seguinte, Alan entrevista a Sra. Bannister para perguntar-lhe quais memórias ela gostaria que fossem incluídas na memória de seu marido enquanto sua filha Isabel escuta atrás da porta. Em seguida, ele vai ao funeral do Sr. Monroe, onde um grupo de manifestantes se reuniu na entrada. Alan reproduz sua edição para a família e amigos do Sr. Monroe, enquanto toma notas da reação deles. É abordado pelo ex-cortador Fletcher, que quer comprar as memórias do Sr. Bannister por $500 mil, mas Alan o recusa citando as regras. Quando ele está saindo do funeral, ele vê a Sra. Monroe conversando com um amigo e se lembra de como ele teve que cortar o Sr. Monroe traindo sua esposa com aquela mulher. Os manifestantes o acertaram com seus cartazes quando ele saiu do prédio. Depois de recolher as memórias de Bannister da empresa de tecnologia ocular, ele as coloca no computador para classificá-las enquanto pesquisa a vida do homem por meio de fotografias, artigos de notícias e suas próprias anotações. Enquanto trabalhava na filmagem, ele finalmente descobre por que foi chamado para este caso. Ele costumava molestar sua filha, que obviamente cortou do filme. Então, enquanto assiste a uma lembrança de uma festa, ele percebe um homem limpando seus óculos da mesma forma que Louis fez e o faz pensar que pode ser ele. Então ele faz o computador procurar por qualquer outra aparição desse homem nas memórias do Sr. Bannister. Então,
Ele vai ver Delilah para contar a ela sobre essa descoberta, mas ela está brava com ele porque ele não liga para ela desde que eles passaram uma noite juntos. Ela acha que ele passa muito tempo com a guilhotina e isso atrapalhou seu jeito de ver a vida, então ele sai sem contar nada a ela. Depois, Alan vai ver Thelma. É Michael quem abre a porta para ele, mostrando que foi espancado por manifestantes, e Thelma manda embora para que eles possam conversar em particular. Alan conta a ela sobre a visita de Fletcher, e Thelma em troca conta a ele o que aconteceu com ele. O filho da irmã de Fletcher morreu e ela ficou obcecada em observar sua lembrança repetidamente e não falava com ninguém. Pouco depois disso, Fletcher saiu. Há rumores de que o movimento anti-implante é liderado por um escotador, e Thelma admite que não ficaria surpresa se fosse Fletcher. Isso explicaria porque ele quer comprar a filmagem de Bannister. Como ele era o advogado oftalmologista, eles podem usá-lo para propaganda anti-implante. Como o computador está demorando muito para pesquisar todas as memórias, Alan decide que deve falar com a família novamente para encontrar alguma pista sobre Louis. Porém, primeiro ele parou em um bar para comprar uma arma de um cara que ele sabia que estava lá graças a algumas memórias nas quais trabalhou no passado. Em seguida, ele se encontra com Fletcher na estação de trem, onde ele diz que se considera um comedor de pecados que traz a redenção aos imorais. Depois de admitir que quer que a filmagem comece um escândalo no noticiário, Fletcher ameaça Alan apresentando-o a um mercenário que trabalha com ele, Simon, mas Alan simplesmente os ignora e vai embora. Usando a desculpa de pesquisa para a lembrança, Alan visita a Sra. Bannister novamente para fazer-lhe algumas perguntas, levando lentamente a perguntar sobre Louis. Ela não tem ideia do que ele está falando. Então ele tenta com Isabel em seguida. Ela não quer falar sobre seu pai. Mas depois que Alan se liga a ela contando que perdeu os pais quando era criança, Isabel aceita contar a ele sobre o homem que ele está procurando. Era mesmo Louis Hunt, um professor dela que morreu em um acidente de carro um ano atrás. Quando ele está prestes a ir embora, Isabel pede que ele conserte o que seu pai vai se lembrar e exclua todas as vezes que ela se comportou mal, e Alan promete que o fará. Desesperado para encontrar Louis, Alan liga para Asa e pede um favor. Ele tem um primo que pode deixá-los entrar na empresa de tecnologia de olhos para que Alan possa procurar o implante de Louis. Enquanto vasculha as caixas no escritório, um guarda quase os pega, mas eles desligam as lanternas até ele ir embora, então voltam à busca. Infelizmente, Louis não tinha um implante, mas Alan faz uma descoberta ainda maior. Ele tem um implante Zoe, e ele nunca soube disso porque seus pais morreram antes de lhe contarem, já que a idade recomendada para dizer isso aos seus filhos é 21 anos. Alan rouba o arquivo e o leva para casa, onde assiste a gravação do vendedor vendendo o implante para seus pais. Sentindo-se extremamente chateado, Alan dá um soco no espelho do banheiro e corre para a rua, tendo um ataque de pânico. De alguma forma ele consegue ligar para Delilah, que vai até sua casa para cuidar dele. Eles passam a noite assistindo a imagens que ele nunca mostrou a ninguém antes. São imagens de implantes defeituosos que não podem dizer a diferença entre o que os olhos veem e o que a mente vê, então registra devaneios e alucinações. Depois que Delilah adormece, Alan sai do prédio, sem saber que Fletcher e Simon observavam de seu carro, e vai a um estúdio de tatuagem especializado em tatuagens sintéticas feitas em tinta eletrosintética que cria um campo magnético que interfere no implante Zoe. São necessárias duas tatuagens, uma para bloquear o áudio e outra para o vídeo. O artista sabe que é um cortador, mas aceita fazê-lo mesmo assim, e explica que não tem que fazer todo o rosto, são só pessoas querendo mostrar onde estão no assunto. Alan acaba com uma tatuagem pequena e simples para o áudio na nuca. Quando ele volta para seu apartamento, ele ouve ruídos vindos da guilhotina. Pensando que alguém invadiu para roubar sua filmagem, ele pega sua arma, apenas para descobrir que é Delilah assistindo a uma compilação das memórias de seu ex-namorado que Alan guardou para si mesmo. Ela acha isso incrivelmente perturbador e fica ainda mais chateada quando vê que ele carrega uma arma, então depois de esbofeteá-lo, ela agarra a arma e atira na guilhotina, destruindo a filmagem de Bannister antes de sair. Ele leva o implante quebrado para Asa, mas está muito danificado para ele consertar. Alan quer usar o que está em sua cabeça, e quando ouve essas palavras, Asa o nocauteia com um soco. Quando ele acorda, Thelma também está lá, e tanto ela quanto Asa estão furiosas com Alan por ter trazido um implante para seus locais de trabalho. O que quebra o código e pode colocá-los em apuros.
Alan explica que não sabia que tinha até recentemente e quer que Asa tenha acesso enquanto ainda está vivo, como fez com um cliente antes. Asa explica que é extremamente perigoso e sua cliente nunca se recuperou, permanecendo em branco pelo resto de sua vida, mas ele acaba aceitando de qualquer maneira quando percebe que Alan fará isso com ou sem eles. Pelo menos com a ajuda deles, ele ainda pode estar vivo no final. Porém eles colocaram uma condição: ele nunca mais poderá cortar depois disso, e Alan aceita. Eles conectam a cabeça de Alan a um computador, que não grava nada, apenas permite que ele assista, e ele tem apenas 5 minutos antes que se torne muito arriscado. O choque elétrico inicial é bastante doloroso, mas Alan logo se recupera e começa a olhar as imagens. Depois de parar por alguns segundos para ver uma lembrança do funeral de seus pais, seu primeiro beijo e outro de si mesmo no espelho, Alan finalmente volta ao dia em que conheceu Louis e fica chocado ao ver o quanto sua memória mudou através dos anos. Depois de incitar Louis, ele tentou impedi-lo ao perceber que era muito perigoso, e o que ele pisou depois não foi sangue, foi só tinta. Ele fica tão profundamente comovido ao ver isso que se distrai e não remove os fios da cabeça a tempo, recebendo outro choque elétrico quando os 5 minutos acabam. Felizmente ele está bem e agradece aos outros 2 cotadores por tê-lo ajudado a encontrar paz interior. Quando ele retorna ao seu apartamento, ele encontra a porta aberta. Fletcher e Simon estão lá, procurando pelo implante de Bannister. Alan dá a eles uma vez que está destruída, e um Fletcher furioso sai após levar as anotações de Alan com ele, o que é melhor do que nada. No dia seguinte, Alan visita a Sra. Bannister para dizer a ela que houve um acidente e a filmagem foi destruída. Ela lamenta a perda em voz alta, mas na verdade parece bastante aliviada, mesmo dizendo que é melhor esquecer algumas coisas. Isso perturba Isabel, que corre para seu quarto para ver Alan pela janela saindo de seu lugar. Tudo isso está sendo gravado por seu próprio implante, então sua mãe se engana. Essas coisas serão lembradas algum dia. Depois, Alan visita o túmulo de Louis e deixa seu colar nele. Fletcher o encontra lá e diz a ele que depois de ouvir que ele não está mais cortando. Ele fez algumas pesquisas e descobriu que Alan tem um implante, o que significa que ele tem as memórias de Bannister em sua mente. Ele pega uma arma e persegue Alan pelo cemitério, perdendo seus primeiros tiros e alcançando-o quando Alan tropeça. Para a surpresa de Alan, porém, Fletcher tem um pouco de misericórdia de última hora e atira para o ar, apenas para Simon aparecer de repente e matar o próprio Alan. Alguns dias depois, Fletcher está usando o colar de Louis enquanto assiste a filmagem do implante de Alan, procurando pelos detalhes sujos de Bannister enquanto ele promete a Alan que está fazendo isso para um bem maior.